né? Então, assim, qualquer IA conversacional, tu vai pegar ali seja do Google, seja Microsoft, seja Meta, seja da OpenAI, qualquer uma, elas vão quantificar pelo volume de uso, né? E aí esse volume de uso, eles quantificam por tokens, que é como se fossem, cara, como se fossem número de palavras, né? Então, assim, olha, tu tá usando nesse volume, nessa intensidade, o preço vai ser tal, né? Então, quem integra IA muito com API, que eu vou conectar IA dentro de um sistema, dentro de um chatbot, que aí eu vou usar essa tecnologia, seja do ChatGPT, seja de um Google, seja do Microsoft, qualquer uma das IAs conversacionais deles, aí eu uso por integração com a API, né? Que daí é onde vem os tokens. Onde vem os tokens. Quando tá no ChatGPT, não tem token. Não, tem token também. Tem também? Tem token também. Tu tem um limite de uso ali. O pago ali, ele tem, Sim, tem limite? Tem limite de uso. Mas tu não consegue exceder, né? Cara, eu nunca cedi, velho. Então, tu tem um limite ali, mas eu, particularmente, nunca cheguei nesse limite. Né? Mas todos eles, pelo que eu saiba, todos eles têm um limite, né? Ah, tá. Mas, assim, o limite, para quem tem um uso comum, digamos assim, eu acho que ele é menos importante do que quando tem o pago, né? Ele é menos importante, porque, cara, o que é um uso comum, né? Cara, um uso comum é uma pequena empresa que não é uma empresa, por exemplo, que está falando com milhões de usuários, né? Então, assim, eu atendo, por exemplo, muito pequenas empresas mais tradicionais, digamos assim, né? Então, atendo varejo, atendo indústrias, etc. O volume de conversa que uma empresa dessas tem é muito menor do que, por exemplo, alguém que está fazendo um lançamento digital de um produto online, né? Então, assim, por isso que para cada contexto tu tem que entender o que vale a pena para ti, né? Então, eu tenho clientes, por exemplo, que, cara, a gente gasta ali em torno de 100, 150 reais em tokens por mês, né? Pô, é um chat que conversa com alguém, conversa com os clientes, não gasta um volume exorbitante de dinheiro e ele atende mais rápido, por exemplo, do que uma pessoa atenderia, né? E atende de uma forma mais humanizada, por exemplo, do que uma automação tradicional do WhatsApp. E aí tem uma grande diferença, né? O que é automação, por exemplo, e o que é IA. Porque isso é uma coisa que a turma confunde muito. Tipo, cara, então quer dizer que IA é igual automação? Não necessariamente. Tu pode fazer automação com IA, ou tu pode ter só automação sem IA nenhuma, né? Então, por que eu digo isso? Porque tem os chatbots ali que são, por exemplo, né, só automação, que funciona por condicional. O que é essa condicional? O cara, no momento que tu entrou lá em contato com a empresa, ele vai te responder sempre a mesma coisa. Ele não vai interpretar o que tu tá dizendo, ele não vai formular uma resposta com base em nada de diferente, ele não vai buscar num banco de dados uma informação, ele não vai pensar diferente sobre aquela resposta, ele vai te responder sempre a mesma coisa. Isso é uma automação, né? Então, se isso acontecer, a resposta é essa. E a IA não. A IA ela tem o poder de interpretar e, entre aspas, decidir o que responder, né? Então, quando tu quer desenvolver um chatbot conversacional, que parecer que uma pessoa está falando, aí tu tem o uso de tokens, né? Isso se tu usar uma IA paga, né? Então, eu quero ter realmente um nível de conversa aqui mais complexo. Então eu posso pegar essa IA que é uma IA paga, né? Uma IA realmente que tem uma estrutura mais robusta ali para conversar. Mas eu posso fazer isso gratuitamente, dependendo o uso que eu preciso, né? Eu, particularmente, nunca vi uma IA substituir, de fato, um atendimento de uma pessoa bem capacitada. Porque nos testes todos que eu fiz, eu sempre vi algum momento que tem uma lacuna. Que o cliente não recebe, de fato, aquela resposta que seria a mais adequada.